Shalom, queridos, graça e paz. Estamos entrando aqui para mais um Código de Vencedores, projeto Desperte Sua Coragem. Eu quero te convidar, tenho aqui uma palavra rápida, né? Já começando aqui atrasado, mas quero convidar você para compartilhar com outros daquilo que nós vamos fazer ou falar neste momento. Tenho certeza que vai ser muito útil para você, para a sua vida, para a sua família. Queridos, nós estamos vamos tratar hoje de um assunto que eu considero importante: o compromisso de um vencedor. Olha, toda vez que a gente vai falar de compromisso, nós vamos ter que fazer, Shalom Lucas, nós vamos ter que fazer aí uma série de observações, né? Porque muitos hoje, banalização muito grande a respeito do compromisso. Quando nós vamos falar dos compromissos das pessoas, o que nós vemos é que, por exemplo, compromisso no casamento, muitos não querem ter ou manter os seus compromissos que teve quando se comprometeram em viver uma vida a dois. Engraçado que a maioria se compromete ali de frente do altar com o sacerdote, ou até mesmo diante de um juiz, e logo eles desfaz esses compromissos. Boa noite, Solidade, que bom tê-la aí conosco. Então nós vamos falar sobre essa questão de compromisso. Olha, existem alguns compromissos que foram rasgados, e se tem algo que alguém que quer vencer tem que ter, é compromisso. Porque quando não há um compromisso, não há um vencedor. Guarda esse segredo aí de vencedor, esse código. Quando não há compromisso, não há vencedor. Tanto os atletas, quanto fuzilistas, quanto de qualquer área da vida, as pessoas têm que ter compromisso. E um dos compromissos mais importantes na vida de todos é o compromisso a respeito do seu caráter, daquilo que você sonha. Então, tem muita gente que não está comprometida, tem muita gente que só reclama dos seus compromissos. Você percebe que, pai, eu sou Luciana de Betim, da igreja da pastora Geucira. Paz, Luciana, Deus abençoe. Dá um abraço na pastora Geucira pela gente, pastor João. Então, às vezes as pessoas elas não entendem que elas têm que estar comprometidas. Estar comprometido gera vencedores. Quando não há compromisso das pessoas com o que elas sonham, não vai haver vencedor. E quando nós vamos olhar no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: 6 dias trabalhará e fará todo o teu trabalho. Deus está dizendo, ele chega ali em Êxodo e diz bem assim: você tem que ter compromisso com o seu trabalho. Olha, Deus mostra que temos que ter compromisso com o trabalho. Quando Jesus vai falar sobre casamento, lá em Mateus capítulo 19, ele vai dizer que o compromisso do casamento é até que a morte o separe. Então, as pessoas têm que estar comprometidas com tudo aquilo que elas propõem. Então, quem quer vencer tem que se comprometer, porque quem não se compromete não pode vencer. Aí a gente vai ver compromisso que muitas pessoas não têm em relação à amizade, né? Às vezes as pessoas dizem: não, meu compromisso, minha amizade, eu tenho um compromisso com a minha amizade. E é verdade, tem pessoas que têm uma amizade que fala todos os dias falam. Aí compromisso com Deus é um dos mais sérios que nós vamos tratar. Mas para isso eu quero mostrar
para você, já introduzindo sobre compromisso, os 5 níveis de compromisso que afetam a sua vida, a sua vitória. E você não percebe que tem coisas que você está comprometido e não está conseguindo identificar. E esses 5 compromissos que atrapalham a sua conquista, ele vem daquilo que muitas das vezes nós não paramos para pensar. Olha só, o primeiro compromisso que atrapalha um vencedor. O primeiro compromisso que muitos têm, eles não admitem que tem esse compromisso, por isso que eles acham que não são, porque não está nesse nível. Mas olha só, o primeiro nível de compromisso que muitos não têm com a vitória, mas tem com ela, é o compromisso do preguiçoso. Preste atenção, pega o código aí. O primeiro nível de compromisso que compromete um vencedor, nós encontramos no preguiçoso. Por quê? Por definição, um preguiçoso é alguém que não está fazendo nada que deveria fazer. Ou seja, o preguiçoso é aquele que não está fazendo aquilo que deveria fazer. Então você percebe que tem muitas pessoas que não estão vencendo porque elas estão comprometidas com um nível de comprometimento que destrói o nível de vitória dele, que é a preguiça. Então, quem quer vencer não pode se dar o luxo de não fazer aquilo que o vencedor faz. O próprio Jesus disse, através de João, quando ele escreve lá a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, por todas essas coisas, ele fala em Romanos, mas, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós vamos entender o que Paulo está falando sobre vencer, a gente pode até ir para Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, quando ele diz bem assim, olha, irmãos, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude nisso pensai. Ou seja, ele está comprometendo, nos chamando a ter compromisso com o que pensamos. Agora imagine, o preguiçoso, na definição de preguiçoso, é alguém que não está fazendo nada que deveria fazer. Ou seja, aqueles que sabem que deveriam estar fazendo algo mais e não estão, esses são preguiçosos. Então nós vamos entender que muitas das pessoas que um dia se comprometeram com Deus e não estão fazendo o que Deus pediu para elas fazerem, elas não estão compromissadas com Deus, estão compromissadas com sua preguiça ou com a sua falta ou ausência de fazer aquilo que ela deveria estar fazendo. Então esse é um compromisso que leva ao fracasso, o compromisso do preguiçoso. Por exemplo, eles podem dizer que vão fazer algo, mas nunca estão a fim de fazer. Eles podem até dizer que sempre está bem porque já produziu, mas eles não percebem que eles estão na mediocridade, ou seja, o que eles estão tendo, estão evitando aquilo, o compromisso de realizar o milagre pelo qual ele está, tem que estar focado. Deixa eu só esqueci de silenciar aqui. Ok. Então, esse é o primeiro nível. Por exemplo, no ministério, tem pessoas que na igreja se comprometem a fazer coisas e não tem compromisso, porque sempre fica arrumando alguma coisa para fazer. Compromisso de ir no culto matutino, compromisso de buscar a Deus, de orar, compromisso. Imagine se um pastor assumisse o compromisso de pregar para os membros e ele não fosse nem lá para abrir a igreja, nem preparasse um sermão para pregar.
Qual o compromisso que ele ia ter? Ele ia dizer, não, eu não tive tempo, porque eu não pude. Não, ele está simplesmente mostrando que não tem compromisso. Então eu estou mostrando para você primeiro os compromissos que muitas das vezes nos trava naquilo que nós, com os compromissos sérios que nos faz vencer. Então você vai ver que o primeiro nível que nós estamos vendo, Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao versículo 24, que Paulo diz bem assim, Paulo nos ajuda a ver a questão da perspectiva diferente, quando ele diz, faça o que fizer, trabalhe com todo o seu coração, como trabalhar para o Senhor, não para mestres humanos, e o Senhor Jesus Cristo que vocês estão servindo. Então, onde há compromisso com a preguiça, não há compromisso com a vitória. Onde há compromisso com a preguiça, não há compromisso com a vitória. E a maioria das pessoas estão aí muito mais comprometida com a preguiça do que com a vitória. Volto a lembrar que a definição de preguiçoso é alguém que não está fazendo aquilo que deveria. Então, quando eu vou vencer, mas você não está fazendo o que deveria fazer para vencer, pega a frase aí que vai te ajudar muito. Uma das frases que me ajudou: não faça nada que não te leve para próximo do seu compromisso. Imagine se Zaqueu, ali em Lucas capítulo 19, se Zaqueu decidisse ver Jesus ficando em casa. Quando ele iria ver Jesus? Nunca. Para ele ver Jesus, ele teve que se comprometer em sair da sua casa, em ir para aonde Jesus ia passar, percebendo que as pessoas estavam aglomeradas e ele era de pequena estatura. Olhou, viu uma árvore, subiu na árvore, porque qual era o objetivo de Zaqueu? Ver Jesus. Agora, se ele ficasse em casa, quando ele viria? Nunca. Então, olha, o compromisso que nos leva a fracasso está sempre relacionado à nossa preguiça. Tem muita gente preguiçosa e ela diz, não sou preguiçosa não, eu trabalho tal. Não, mas você sempre está fazendo aquilo que não tem a ver com a sua vitória. Você sempre está compromissado com aquilo que não vai te levar à vitória, que não vai te levar à realização do seu sonho, aquilo que você almeja. Então não te comprometa com aquilo que te distancia do que você sonha, senão você está comprometido com a preguiça e não com o Senhor. Aí nós vamos para o segundo nível, que é daqueles que estão comprometidos com outras coisas e não com a vitória, que é o compromisso do irresponsável. E quando nós vamos olhar compromisso do irresponsável, as pessoas de nível são de níveis altos de confiança, de sucesso, elas são confiáveis e as pessoas tendem ela como tendo uma pessoa de bom senso, as pessoas responsáveis. Mas as irresponsáveis e a irresponsabilidade é diferente de responsável, porque o responsável faz aquilo que lhe foi dado com muito vigor, mas o irresponsável nunca se compromete com aquilo que a ele foi dado. Então nós vamos perceber que existem pessoas que estão no nível que nunca vão vencer por causa da sua irresponsabilidade. Assumem compromissos, mas não são responsáveis em executar. Todo vencedor, eles são responsáveis. Ele sabe que só a responsabilidade é capaz de levá-lo ao nível do que ele sonha ou às suas conquistas. O vencedor que está comprometido com a responsabilidade, ele vai pegar as tarefas que a ele é dada e ele vai trabalhar essas tarefas para que ele possa realizá-las todas sem deixar de cumprir uma. Então, hoje nós vemos muito mais pessoas
que não vence porque tem compromisso com a irresponsabilidade do que ter compromisso com a responsabilidade. E esse segundo nível, nós sempre vamos associar alguém que tem preguiça. Sempre será assim. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 23, versículo de número 23. Jesus diz assim: ai de vocês, escriba, fariseu, hipócrita, pois vocês pagam o dízimo do hortelã e do cominho e negligenciam as questões importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. E isso vocês deveriam ter feito sem deixar as outras para fazer. Olha o que Jesus está dizendo. Por que os fariseus não obtinham o poder de Deus, a graça, a realização, por falta de responsabilidade? Ele era responsável com algumas coisas, mas ele era irresponsável por outras. Então eles estavam comprometidos em dizimar, em ofertar, em fazer suas orações, mas eles eram irresponsáveis no que diz respeito à justiça, ao amor e à fé. Então, para que eles estarem tão comprometidos com algumas coisas e não se comprometer com todas? Essa é a grande questão. O vencedor, ele não se responsabiliza apenas com algumas coisas, mas com todas as coisas que o levarão à vitória. Então, aqueles que se responsabilizam, que tem muitas coisas para fazer, para conquistar, mas só faz aquilo que lhe interessa, eles não conseguem vencer, porque o compromisso do vencedor está em ele fazer tudo aquilo que está à sua disposição, não apenas aquilo que a ele é oferecido, mas fazer tudo aquilo que está à sua disposição. Talvez seja esse o grande mal de muitas pessoas que querem vencer, que eles têm muitas coisas para se vencer, muitas áreas da vida para eles percorrer, para eles executarem. Eles têm que ter disciplina, ele tem que ter palavras sinceras, ele tem que ter cuidar da aparência, ele tem que cuidar das verdades que ele acredita, das suas crenças, ele tem que cuidar das pessoas que o rodeiam, ele tem que estar cercado ou se cercar de pessoas que não apenas elogiem, mas também dê suas críticas construtivas, a fim de que ele possa desenvolver um trabalho melhor. Mas aí o que você vê? O que você vê é justamente isso. Líderes ou vencedores que estão comprometidos com algumas coisas e não se comprometem com tudo aquilo que pode levá-lo à vitória, esse não vence. Por isso que Jesus escreve em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês pagam o dízimo do hortelã, do cominho e negligenciam as questões mais importantes da lei, a justiça, o amor e a fé. Isso vocês deveriam ter feito sem deixar as outras para fazer. O que Jesus está dizendo quem quer vencer tem que ter compromisso com tudo aquilo que envolve as suas conquistas. Não apenas alguns. Tem gente que diz: não, eu tenho muitos amigos, bons amigos. Mas não são os bons amigos que te fazem vencer, são os teus inimigos que te fazem vencer. Pega o código. Compromisso com a tua batalha é focalizar não nos amigos, mas no inimigo. Preste atenção que quando Davi estava ali lutando contra Golias, a Bíblia diz que Davi observou que Golias era o inimigo dele, logo ele não tirou os olhos do inimigo. Não era mais as pessoas que o aprovavam, mas o inimigo, ele focou no inimigo. E aí ele foi atrás das pedras, foi atrás do que ele precisava. Por quê? Porque não adiantaria ele ter compromisso de lutar ou dizer: Deus vai te dar vitória, Deus vai te entregar nas minhas mãos, quando ele não estava compromisso. Não tinha nenhum compromisso de pegar as pedras, de pelo menos rodar a sua funda e atirar a sua pedra. Ele tinha que estar
é responsável por todo o processo daquela vitória. Então Jesus está nos dizendo, não adianta, quem quer vencer não pode ser irresponsável. Tem muita gente mais compromissada com a irresponsabilidade do que com a responsabilidade. Então todo vencedor tem compromisso com a responsabilidade, está de olho em tudo aquilo que faz parte da sua conquista. E aí nós temos que olhar a segunda, a terceira parte do nível de compromisso. Olha, tem pessoas gananciosas. O terceiro nível você não tem que vencer porque você é ambicioso naquilo que você sonha. Você tem que vencer porque você foi chamado para isso. Engraçado que quando o soldado ele é chamado para ir para uma batalha, ele tem que estar comprometido com o exército pelo qual ele faz parte do país. Ele também tem que estar focado em defender a sua vida e defender a vida dos seus companheiros. E isso pode ser qualificado como generoso, alguém que está disposto a fazer algo por outro, ou altruísta. Então, mas presta atenção, o generoso não é apenas aqueles que têm boas qualidades, mas também é aquele que entende o princípio fundamental que Jesus atribui, dizendo o seguinte: quando você for chamado para andar 1 milha, ande 2. Olha o que Jesus está dizendo. Quando você for chamado para andar 1 milha, ande 2. Então, o que Jesus está dizendo? Seja generoso. Todo vencedor tem compromisso com a generosidade. Ele é capaz de fazer com que outras pessoas, de ajudar outros a alcançar aquilo que ele almeja também. Porque para que prosperidade, se a prosperidade só alcança a sua vida? Prosperidade tem que ser algo que está na vida de generosos e não na vida de uma pessoa que não tem generosidade. Então, esse é um ponto importante. As pessoas que não são generosas, que não estão compromissadas em andar 2 milhas com as pessoas, e elas só querem andar 1, elas não vencem. Você tem que ter compromisso de ajudar, porque é por isso que Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de algum dia achará, depois reparte com 7 até com 8, porque você não sabe quando o mal vai vir. Então, a Bíblia nos chama a ter esse entendimento. O vencedor tem que ter compromisso em ajudar, em ser generoso, a andar com as pessoas, a ensinar a trajetória, porque quando ele faz isso, no momento que ele precisar, o socorro vem. Por isso que Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: o que quer que sua mão encontre para fazer, faça com toda a sua força. Ou seja, aquilo que é dado para você fazer, faça com toda a sua força. Isso quer dizer que nós temos que buscar a excelência, em vez de apenas de estar comprometido com aquilo que sonhamos, mas também nós temos que estar comprometido com as pessoas que nos rodeiam. Engraçado, eu li uma história, eu iria compartilhar com você, vou compartilhar agora, que a história diz o seguinte: que uma mãe, o pai comprou uma imagem de um Cristo, e ele foi e colocou ali no jardim, em um lugar que ele fez exclusivo para isso. Está lá, colocou lá a imagem de Jesus, né? Aí de uma hora para outra, a mãe olhou, a esposa olhou e pegou aquela imagem, levou e colocou na cozinha. A tia, por outro lado, pegou aquela imagem e levou para o quarto dela. Aí a criança chegou e disse: gente, onde foi que vocês colocaram Deus? Eu achei isso interessante, porque é justamente aí que às vezes a gente não entende que quando a gente faz com toda a nossa força, fazemos para Deus. E aí, onde é que nós colocamos Deus? Perceba que eu usei uma imagem, uma história
de alguém que pegou uma imagem, colocou no jardim, o outro vai lá e põe na cozinha, outro vai lá e põe no quarto, e a criança quer saber onde nós colocamos Deus. E a questão é, se colocamos Deus na nossa vida, nós venceremos, porque nós temos que ter compromisso com Deus, temos que ter compromisso com o que Deus nos ensina, temos que ter compromisso com a palavra dele. E quando não há compromisso com a palavra, não há compromisso com a vitória. Porque a palavra eu estou lendo, estou falando de compromisso de vencedor e estou dando para você palavra de Deus. Estou citando versículos bíblicos. Olha o que é que diz em Mateus, para o nosso quarto nível de comprometimento. Olha só, Mateus capítulo 20, versículo 26 diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja servo. Ou seja, olha, tem muita gente comprometida em servir os outros, e isso é importante, mas olha, mas não estão comprometidas em servir a Deus e nem a si mesmo. Todo vencedor tem compromisso de servir os outros, sim, de servir a Deus, sim, mas tem compromisso de servir a Ele também, de entender que Ele também precisa de atenção. Uma mulher chegou para mim e disse: apóstolo, eu não sei o que fazer porque eu sou enfermeira, mas eu me comprometo tanto em servir os pacientes que quando eles falecem, quando eles morrem, eu pareço como eu morro junto. E aí ela acabava esquecendo dela, servia a todo mundo, que a fazia grande diante dos olhos das pessoas, mas ela nunca tinha tempo para ela. E eu tive que dizer: olha, servir as pessoas é excelente, servir a Deus é maravilhoso. Agora, te dar atenção e servir a você, dando atenção para o que você precisa, dando atenção para aquilo que você necessita como um ser humano, dando para você oportunidade de você crescer, não só no nível espiritual, mas no nível acadêmico, no nível de conhecimento. Se você aumentar o seu nível de servir a si também, você vai crescer e vai ter vitórias ainda maiores. Porque as pessoas, Jesus está dizendo que servir o fazia grande. Mas olha, ele disse que servir, Mateus 20, 26, quem quiser se tornar grande entre vós, seja servos vosso. Então, mas olha, está todo mundo querendo servir os outros, mas ninguém está querendo servir a Deus e a Ele mesmo. Abra mais um leque, me dá mais uma instrução. O que é que o senhor está querendo dizer em servir a si mesmo, querido? Você já prestou atenção que a gente gasta tempo em resolver o problema dos outros, mas a gente nunca tem tempo de servir aos nossos propósitos? Você já prestou atenção que às vezes nós estamos gastando tanto tempo em ajudar as pessoas, mas não gastamos nenhum instante para resolver os nossos problemas? Você já prestou atenção que parece que estamos tão envolvidos em ser servo dos outros que nunca nos servimos? E você já prestou atenção que servir aos outros não é o problema? A questão é que às vezes você está tão compromissada em servir os outros que você esquece de você. E o vencedor tem compromisso com ele. Imagina um corredor que vai treinar todo mundo e no dia da corrida ele não se preparou porque ele levou a vida inteira preparando os outros e nunca se preparou. Ele levou a vida inteira ensinando os outros como correr e no dia da grande corrida ele vai participar também. Ele não está preparado porque o tempo todo ele preparou os outros e não ele. Ele tem sim que preparar os outros, mas ele tem que preparar-se também. Imagina um jogador, um técnico que está fazendo ali as suas atividades. Como técnico ele não vai jogar, ele não vai participar. Mas olha, se ele tivesse de jogar, imagine ele montar jogada com todo mundo e ele vai jogar. E na hora que ele vai jogar, ele não tem uma posição porque nenhuma jogada foi feita com relação à participação dele. Então você tem que entender que ser servo, ter compromisso
com as pessoas, de ajudá-las, de servi-la, te faz grande. Mas você precisa servir a você também. Quando você está compromissado em servir os outros, mas você ainda não está tendo compromisso em servir as suas necessidades e servir a Deus do jeito que Deus espera, querido, não vai dar. Não adianta um corredor de grande maratona preparar os outros corredores para correr e não preparar ele. Você tem que ter compromisso com o teu serviço, com o que você quer ser. Ajuda todos. Anda uma milha, anda, mas olha, se comprometa em servir a você, em tirar um tempo para você, em tirar um tempo para te avaliar, em tirar um tempo para entender quem você é, o que você vai fazer, o que você precisa de fato fazer para você vencer. Servir os outros é bom, servir a Deus é maravilhoso, servir a você é o que te faz vencedor. Você está servindo todo mundo, você ainda não aprendeu a servir a você. Você precisa aprender a ser o garçom das suas necessidades. Vou repetir, você precisa aprender a ser o garçom das suas necessidades, porque quando você não aprende a servir as suas necessidades, você vai servir todo mundo, todos vão estar satisfeitos, mas você não vai estar satisfeito. Então seja servo sim dos outros, compromissado com os outros, mas seja servo de você mesmo, ou seja, seja o garçom que te serve para ter resultados também extraordinários. Tá aí o meu amigo o pastor Daniel, ele cuida aí da nossa rede social, do nosso canal do YouTube, mas ele está lá, ele cuida do meu, mas ele também está cuidando dele. Porque é isso, ele cuida do Bispo Vandi, mas também está cuidando dele. Agora imagine se ele tirasse todo o tempo da vida dele para cuidar do meu e do Bispo Vandi e não cuidasse do dele. Se ele quer vencer também junto ao canal do YouTube, que eu quero aqui deixar para você, Apóstolo Delfino M, vai lá, aí na minha descrição do perfil do meu Instagram, tá lá, você clica lá e assina. Estou precisando de gente que vá lá olhar também as outras informações que ali a gente tem prestado para vocês. Para encerrar aqui, você já imaginou quantas pessoas morreram por causa do seu compromisso, que aqueles que a gente chama o martírio de Estevão, quando ele viu Deus, quando ele não queria abrir mão daquilo que ele acreditava? Se você não tiver comprometido com a sua vida, imagine Jesus comprometido, tinha tanto compromisso com a cruz, que ele não se importou das dores da cruz. Imagine Pedro, quando ele se comprometeu com o Evangelho, ele tinha tanto compromisso que ele disse que preferia morrer de cabeça para baixo, de uma outra forma. Imagine o compromisso dos martírios, daqueles que morreram por uma causa, daqueles que deram sua vida por uma causa. Todo vencedor, ele se entrega ao compromisso, mesmo que isso lhe gere um martírio, mesmo que isso tire dele a vida, porque isso é ser comprometido. Pedro nos afirma que morrermos vai ser necessário um dia, todos nós passaremos por isso. E é importante você entender que o martírio é algo que às vezes nós estamos fazendo e não percebemos. Como? Quando nós estamos comprometidos, estamos gastando nossa energia, estamos nos matando, estamos de alguma forma lutando para alcançar, que é isso que o vencedor faz. Vencedor tem compromisso mesmo diante da morte. Vencedor tem compromisso mesmo diante dos fracassos eminentes da circunstância. E para encerrar aqui, por causa do meu horário também, olha para o que Elias faz lá em
1 Reis capítulo 18, quando ele convoca o povo de Israel e levanta ali um altar, e nesse altar ele diz o seguinte, ele diz, pega aí metade do bezerro, põe em cima do altar e para Baal, um altar para Deus. O Deus que responder com fogo, esse Deus será o Deus que você deve seguir. Olha o compromisso que Elias tinha diante daquela proposta que ele estava fazendo. Na verdade, Elias estava mostrando para o povo de Israel que a falta deles por ter um compromisso com Deus que estava levando eles ao fracasso. Olha o que é que ele diz. Ele diz, se Deus é Deus, sirva. Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas olha, não ande cocheando entre dois pensamentos. Porque quem tem compromisso não cocheia entre dois pensamentos. Quem tem compromisso não fica entre dois pensamentos. Será que eu venço? Será que eu não venço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não. Quando Elias chama o povo para mostrar, Elias também estava ali mostrando para o povo de Israel que Deus ainda era Deus que fazia milagre, mesmo diante das obediências deles, mesmo diante do cochear deles, né? E aí você percebe que Deus ali vem com fogo, mostrando que ele não mudou, que ele continua. Agora, por que Deus desceu ali com fogo? Por causa do compromisso, da fé que Elias tinha. Olha o que Elias fez, além do bezerro, que o povo não deu para Baal mais nada, a não ser aquilo que Elias prometeu, que Elias mandou. Mas quando chegou a vez de Elias não tinha apenas a metade de um boi ali no altar. Elias também tinha cereais que ele deu e ainda derramou vários cantos de água ali, mostrando a confiança, o compromisso que ele tinha com Deus. E a Bíblia diz que Deus mostrou para Israel quem era Deus de fato, e ali inaugura-se o seguinte: se você quiser continuar entre seguir os seus deuses pagãos, em desconfiar de Deus, em não ter compromisso com Deus, a sua vida continuará a mesma. Mas o que eu estou mostrando com esse sacrifício, a presença do fogo, é que Deus faz milagre quando alguém tem compromisso com Ele. Deus faz milagre quando Ele encontra alguém que tenha compromisso com Ele. E encerro aqui falando para você 4 chaves importantes para ter compromisso. Preste atenção. Quando você aumenta o que você sabe, não haverá limite para onde você quer ir. Então pega aí o código. Todo aquele que tem compromisso tem que aumentar o que se sabe, porque quando aumenta o que se sabe, ele não haverá limites para onde ele quer chegar. Segundo, a personalidade do seu sonho é o reflexo de quem você é. Ou seja, a grandiosidade do teu sonho é um reflexo de quem você é e do que você tem em seu caráter. A pessoa compromissada já mostra para Deus o que é que ele tem com caráter. As pessoas que têm sonhos grandes, compromissados em realizar, já sabem o que Deus pensa ao seu respeito. E já encerrando aqui, nunca gaste tempo ouvindo os críticos ou cínicos, porque o seu ouvido ele tem que estar apontado para aquele que pode falar e te levar ao sucesso, Deus. Nunca pare para ouvir os críticos ou os cínicos. Nunca pare para ouvir aqueles que não te levam a alcançar nada. Sempre pare para ver onde você precisa melhorar no seu compromisso. E tudo que você espera é exatamente o que vai manifestar na sua vida. Por isso Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: o que o homem imagina, ele se torna. E aqui eu encerro dizendo para você o seguinte: tudo que você espera é exatamente o que vai manifestar na tua vida. Seja positivo ou negativo, bom ou ruim. Se você está esperando que algo aconteça, algo vai acontecer. Olha,
Convido você para a próxima segunda-feira, ainda falando sobre o Código de Vencedor, segredos de quem vence. Deus te abençoe, até a próxima, se o Senhor disser que sim, até lá, em nome de Jesus.